Na atualidade, o homem tem buscado cada vez mais substâncias que modificam a disposição de ânimo. Esse é um dos desafios mais alarmantes de nossa sociedade. Somos viciados em todo tipo de substância: comida, álcool, café, cigarro e drogas. Além desses vícios clássicos, existem os vícios de comportamento, de trabalho, do sexo, da televisão, da fofoca, da tristeza, da mentira. Os espíritos afirmam, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o pano de fundo de todos os vícios. Segundo estudos na área da psicologia, os vícios são anestesias para os medos, as angústias e o estresse da vida cotidiana. Sem saber como lidar com essas emoções perturbadoras, nós procuramos, inutilmente, escondê-las com substâncias químicas e comportamentos destrutivos. O sonho de uma substância que transforme a realidade faz parte da fantasia humana? Qual a origem dos vícios? Como identificá-los? Existem vícios positivos? Qual a relação das virtudes com os vícios? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui em nossos estúdios o Dr. Jorge Pio. Ele é médico, professor de medicina e pesquisador do espiritismo. Dr. Jorge Pio, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Eu que agradeço pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado. O sonho de uma substância que transforme a realidade faz parte da fantasia humana? Ou seja, está tudo ruim, eu tomo uma pílula e fica tudo cor-de-rosa? Essa fantasia é até compreensível, não é? Porque a tendência do homem é sempre pela lei do menor esforço. E nós fomos, infelizmente, ou felizmente, não sabemos, porque sabemos muito pouca coisa, habituados a buscar sempre os recursos em alguém, em alguma coisa mágica, alguma poção mágica. Há até na literatura espírita alguns fatos até interessantes, quando Estevão cura uma pessoa, e não sei se é Estevão ou se Paulo, agora não me ocorre. Aparece um médico da antiguidade que estava tratando lá uma pessoa muito importante. A parte pergunta para ele quanto ele queria pela poção mágica que ele usava para curar as pessoas. Então, e apesar de ter sido mostrado que era através do Cristo que essa cura era feita, o homem não conseguiu entender isso, porque ele estava preso, atrelado nas coisas materiais. Então a tendência nossa é sempre buscar alguma coisa que evite que nós tenhamos algum trabalho, que se resolva por si mesmo, ou alguma coisa que venha de fora para nos ajudar. Essa é uma atitude até compreensível e relativa ao estado evolutivo que nos encontramos. Mas nada é possível sem trabalho cotidiano, persistente, continuado e perseverante. Doutor, qual a origem dos vícios e como é que nós conseguimos identificar? Bom, a atitude viciosa também é uma característica do ser em evolução, né? Nós estamos ainda como crianças do ponto de vista evolutivo. Talvez entrando na adolescência agora, e daí tanta rebeldia, né? Então, as atitudes viciosas fazem parte do nosso cotidiano, nas nossas andanças. E a origem, a obra espírita nos traz com grande clareza, está principalmente na falta de amor, na falta de abnegação, na falta de atitude despojada que possa dar ao indivíduo a condição dele pensar primeiro no outro do que em si mesmo, né? A abnegação. É isso que falta. Então, os vícios estão centrados aí. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma página de Emmanuel, né, que nos fala do egoísmo, nós vamos tratar dele aqui mais adiante, né,
que é a grande chaga da humanidade e que nos leva praticamente a todos os outros vícios. É o egoísmo, que é filho do orgulho, e aí vem os outros filhotes todos que são descendentes desse vício. Agora, doutor, muitas vezes as pessoas consomem o álcool e já estão realmente viciadas, mas não se dão conta disso. Muitas vezes nós temos aquele vício da fofoca, esses vícios comportamentais também, e não nos damos conta que já é um vício, algo que já está instalado em nós. Como é que nós podemos identificar que já realmente estamos tomados por uma atitude que já virou realmente um vício? O problema do homem é um problema de consciência, né? Os níveis de consciência são diversos, há vários níveis de consciência. Há aquela consciência dita de sono, que não é do sono de dormir, mas aquela do indivíduo que não consegue acordar para as coisas da vida. Ele vive como que numa penumbra. Há a consciência que se diz que é da boca para baixo, que é um indivíduo que só pensa nas coisas de alimentar-se, fazer sexo, caminhar, correr, fazer ginástica. Aí essa consciência, esses estados de consciência vão avançando. Quando o indivíduo descobre que ele é um ser psicológico, já é um avanço. Ele aí já vê que ele tem uma parte dele que é sensível, que se emociona, que é psicológica. Mas a consciência de si mesmo só vai aparecer quando o indivíduo tiver plena consciência da sua condição espiritual, da sua condição de ser espiritual, em que ele... E Allan Kardec diz isso claramente: o grande problema da humanidade é o materialismo. Nós temos que observar que o materialismo nunca construiu nada. O que constrói é o espiritualismo. Pode ser o espiritualismo em qualquer vertente, mas a consciência de que somos seres espirituais. E a gente vê que o materialismo é uma coisa tão séria que nós mesmos espíritas, às vezes dizemos assim: quando eu morrer, ora, eu não vou morrer. Como que eu posso falar quando eu morrer? Quando minha mãe morrer? O que é isso? Isso ainda é um vício do materialismo. Nós temos que entender que nós não temos uma alma, nós somos a alma, que nós não vamos morrer, que nós somos a vida eterna. A vida é uma só. E quando eu falo isso na casa espírita, algum local espírita, mas e a reencarnação? São as existências no meio da vida. Saímos da vida e entramos na vida, e continuamos na vida. Por isso a vida é eterna. A vida, saímos da mão do Pai celestial, simples e ignorante, caminhamos na vida única e fazemos várias incursões na reencarnação. As reencarnações são as existências, as diversas existências necessárias para a evolução, para poder alcançar esse estado de consciência espiritual. E daí poder dar um salto para a consciência cósmica, que é a consciência fora de si mesmo, aquele sol interior do amor, do que nos fala o Espírito Lázaro, lá na Lei do Amor, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho, em que aquele sol que une e funde as almas e brilha na vida do indivíduo, fazendo com que ele perca a sua personalidade, mas ganhe a condição de uma verdadeira virtude. Essa é a evolução. Por isso, nós estamos ainda presos nos vícios. Né? Então, nós temos que caminhar, pelo que eu estou entendendo, para uma autoconsciência, para uma percepção de nós mesmos. Com certeza. E do mundo que nos cerca, para conseguirmos ter essa já elaboração mais adiantada de percepção. Mas a primeira coisa para chegar a isso, quer dizer, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos diz que precisamos conhecer a nós mesmos. E diz que já Sócrates havia dito isso há muito tempo atrás. Conhece a ti mesmo. Mas como fazer para conhecer a si mesmo? Ele explica lá, dá todas as dicas, dá todas as orientações de como conhecer a si próprio. Mas é preciso antes, o primeiro passo é se desvelar, ou seja, se mostrar como é. Porque se a gente não se desvelar, não se mostrar como é, não tirar a capa que nos engana e que nos faz, como você perguntou anteriormente, temos o vício e não temos nem noção que temos o vício, porque não temos consciência do que está se passando conosco.
porque nos enganamos, nos tornamos reféns da nossa própria ignorância. E aí a gente não se mostra como é, não tem transparência para si próprio, né? Por isso Jesus recomenda que nós deveríamos nos confessar uns aos outros, falar dos seus problemas uns para os outros. E quando a gente fala de um para o outro do seu problema, a gente toma conhecimento do problema e aí pode resolvê-lo. Porque como resolver um problema que a gente não sabe onde está, que não conhece, que não tem noção e que nega? É difícil, não é? Então a primeira coisa é essa, autoconhecimento, mas primeiro é autodescobrimento, se descobrir, se desvelar, tirar a capa, tirar o véu de cima de si mesmo e se abrir para poder, então, adentrar-se e observar o que se passa dentro de si mesmo. E muitas pessoas nem querem olhar para si próprias porque acham que está tudo bem assim. Aí quando caem em si já estão no abismo, né? Esse é um exemplo muito típico disso, são as festas, né? Você vai a uma festa de aniversário de criança, né? Primeira coisa que você encontra quando entra na festa é uma caixa de som com um barulho, uma música batida, e as pessoas querendo conversar umas com as outras e gritando porque ninguém consegue se ouvir. E uma vez eu me perguntei, por que a gente faz isso? Aí eu tive uma resposta, que dizia assim, porque ninguém quer ouvir o outro. Por quê? Porque ouvir o outro nos remete a ouvir a si próprio. E é tão doloroso isso, às vezes, é tão difícil você reconhecer que você tem dificuldades, que você tem problemas, que você tem vícios, que você tem atitudes que são negativas contra Deus, contra você próprio e contra o outro, que as pessoas procuram se perturbar com o barulho. Aí ninguém ouve nada, ninguém ouve ninguém, come bastante, se empanturra, depois não consegue nem dormir, às vezes bebe, né, fuma e pronto, isso é uma festa. Assim, gente, que maneira de festejar mais estranha. Existe alguma relação entre vícios e virtudes? Com certeza. Todo vício é uma virtude em embrião. Eu vou voltar lá no Espírito Lázaro. Ele diz lá no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que no início nós temos instintos. Mais avançados e corrompidos, temos sensações. E já regenerados, já melhorados, temos sentimentos. E ele diz mais adiante que o instinto é o embrião da virtude, do sentimento, que é a partir do sentimento, que é a partir do instinto que nós vamos alcançar o sentimento. E aí eu queria introduzir uma ideia nova, que é, a gente sempre fala em lutar contra o vício, contra o defeito. Ouvindo um companheiro da Bahia, o André Luiz Peixinho, um dia desse, ele disse assim, eu vivia estudando o perdão. Estudava muito sobre o perdão, e vem anos, até que um dia eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim, por que você não para de estudar o perdão? E em vez de estudar o perdão, você para de se ofender. Não se ofenda, porque você não precisa perdoar. Aí eu disse assim, descobri. Então, se você disser para uma semente que ela vai ser uma grande árvore, ela não vai acreditar. Então, o embrião da virtude é o defeito, que precisa ser promovido, a virtude. Aliás, tudo precisa ser promovido, porque a doutrina espírita é a doutrina da evolução. Tudo evolui, tudo cresce, tudo melhora, tudo se modifica, tudo se transforma. Nada fica estático, nada fica parado. Entramos nesse estúdio há alguns minutos atrás, já somos outra pessoa. Existem vícios positivos? Eu não diria assim, né? Os vícios nunca são positivos, os vícios são sempre negativos, os vícios em si mesmo. Mas, como eu falei anteriormente, eles são os embriões das virtudes. Então, Joana de Ângeles tem sempre nos chamado a atenção para que nós, ao invés de lutarmos contra os vícios, contra as nossas dificuldades, que nós conversemos com elas e façamos uma proposta de melhoria. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem a gula,
E a gula senta do nosso lado à mesa. Você pode virar para a gula e dizer assim: ô minha gula querida, eu te amo tanto, mas vamos fazer um acordo, vamos passar a comer pouco. E aí ela vai aceitar, porque ela quer progredir. Ela é uma consciência viva. É um ser criado pela nossa estrutura biopsíquica espiritual e que nos acompanha, mas quer melhorar, quer crescer também. Aí você faz a proposta e segue a proposta. Porque se amanhã, no dia seguinte, você for para uma festa, você comer lá um monte de coisa, ela vai dizer assim: ah, mas que coisa, ele prometeu e não fez. Então você tem que fazer a proposta e seguir. E aí esse defeito, né, pecado capital, a gula, né, vai se transformar em apetite, que é uma coisa saudável, que é uma virtude. Bons hábitos, né? Bons hábitos. O negócio é focar nos bons hábitos. Isso, e não brigar, vamos brigar com coisa nenhuma. Vamos acolher, vamos conversar, vamos tomar conhecimento, não vamos nos autopunir, nos culpar, carregar culpa, carregar medo, nada disso. Tenhamos coragem de enfrentar a dificuldade e dizer assim: olha, eu tenho esse problema, vamos tentar resolver. Porque um problema conhecido já é meio problema equacionado. E meio problema equacionado é quase um problema resolvido. Doutor Jorge Pio, o que fazer para identificar em nós um vício? Bom, não é uma coisa muito fácil, porque às vezes nós próprios ocultamos de nós mesmos as coisas que achamos que vemos nos outros e não gostamos. Então é muito mais fácil, por isso Jesus diz, né? Porque vês o cisco no olho do vosso irmão e não vês o argueiro no vosso olho, né? Então, às vezes não é muito fácil. Mas todas as vezes que nós estejamos nos colocando de maneira a não seguir a lei do amor, nós estamos num caminho mau. E certamente a falta de seguir essa regra áurea, né, o amor ao próximo, é o primeiro caminho para a gente estabelecer vícios em nossa vida. Então, o vício de julgar os outros, em detrimento de julgar a nós próprios. Eu costumo dizer que a gente devia ter duas mochilas, que se a humanidade fosse uma fila indiana, a mochila uma aqui na frente e outra no dorso. A mochila aqui na frente seria a dos nossos defeitos. E nós olharíamos para os nossos defeitos e assim: quantos que eu preciso melhorar? E botaríamos nas nossas costas a mochila das nossas qualidades. Todos temos defeitos e qualidades. E aí quem visse assim: ah, mas que beleza, vou seguir esse sujeito, que ele tem belas virtudes aqui. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós pegamos a mochila das virtudes e colocamos na frente. E dizemos assim: como eu sou uma pessoa boa, como eu sou maravilhoso. E botamos os defeitos nas costas. E quem olha assim: meu Deus, que coisa horrível, esse sujeito é tétrico, não dá para acompanhá-lo. E fazemos isso, nós devíamos inverter. Então, como identificar? Fazendo aquilo que Santo Agostinho nos recomenda. Fazer a contabilidade no fim do dia. O que é que eu fiz que possa ser contra Deus, contra o meu próximo e contra mim mesmo? E aí eu vou ver os defeitos. Mas também devo avaliar as coisas que fiz positivas. E aí o que eu fiz a favor de implantar o reino de Deus no coração do homem como Cristo quer? O que eu fiz a favor do meu próximo, o que eu fiz a favor de mim mesmo? E aí fazer essa contabilidade para poder melhorar o que já está bom e tentar promover, modificar, dar um upgrade, né? Dar uma melhoria naquilo que está mal e precisa ser reformulado. Doutor Jorge Pio, a sexolatria, todos os tipos de drogas, né? Elas trazem uma infelicidade muito grande, não somente no caso das drogas aos usuários, mas também a todos que os cercam, como todos os vícios, né? Da sexolatria até a vícios comportamentais mais leves, mas trazem infelicidade. O que a doutrina espírita nos fala a respeito disso? A sociedade realmente está doente, não é? A sociedade ela não está doente agora, está doente já de longa data. Na atualidade, devido ao meio de comunicação, a gente tem mais consciência dessas coisas.
Mas eu queria dar uma mensagem até de otimista, porque hoje é melhor do que já foi. Não é pior. Parece que está pior, mas não é pior. E eu queria dar esta mensagem para as pessoas que estão lá do outro lado nos vendo, de que o mundo nunca se amou tanto, nunca se fez tanto bem, nunca se trabalhou tanto em prol da implantação do reino de Deus no coração do homem. Porém, ainda há esses nichos, esses focos de doença, e como a sociedade é um grande organismo, quando uma célula está doente, todos os outros zonas, todos os outros órgãos também padecem. A doutrina espírita nos diz que devemos ter paciência. E o primeiro movimento nosso deve ser de compaixão. Se é uma pessoa da família que está doente, devemos amá-la primeiro, amar. Isso é fundamental. Amar com sentimento puro, de querer ajudá-la. Buscar socorro médico, buscar socorro nas entidades especializadas, se for uma droga, se for o álcool, se for o fumo. Há entidades, e hoje até os governos estão produzindo tratamentos para o vício do fumo, e há as sociedades anônimas aí que fazem os tratamentos, e fundamentalmente acompanhar a criatura, dar apoio, não execrá-la, não maltratá-la, não dar a ela um sentimento de culpa, porque ela é mais vítima do que algoz. E na realidade, quando a gente fala assim, mas amar é tão difícil, né? É tão difícil amar. Se a gente não puder amar, pelo menos tenhamos compaixão. Porque a compaixão é o sentimento que nos leva ao amor. E a gente começando a ter compaixão, quer dizer, vendo o sofrimento que aquilo está causando àquela própria criatura e indiretamente aos demais, nós vamos conseguir ajudá-la. Eu tenho casos impressionantes. Eu tenho o caso de uma senhora cujo marido ia ao mercado e enchia o automóvelzinho simples que ele tinha com 2 compras. Uma para a casa dele, para a esposa, e outra para a amante, que morava adiante. E ela me dizia assim, mas eu amo tanto meu marido e eu não quero me separar dele. O que é que eu faço? Eu falei assim, continue amando, minha filha. E e acabou que eu falei assim, e ore, peça a Deus, e continue apoiando. Receba o bem, faça um bom jantar para ele, continue tratando como se ele não estivesse fazendo isso. E não deu outra coisa. Num determinado momento, ele adoeceu gravemente, e a outra, que estava só interessada na parte material, o abandonou e ele retornou. E hoje ele é um marido exemplar. E ela disse assim, doutor, obrigado, que o senhor me ajudou tanto, agradeço a Jesus. Porque eu resgatei meu marido, eu o amo tanto, e continue amando. Quando nós desencarnamos, nós levamos para o plano espiritual os nossos vícios? Com certeza. E quando nós reencarnamos? Por exemplo, trazer de volta as células espirituais. Depois a ciência já disse que nós temos uma célula bêbada, quer dizer, que nos induziria a tomar álcool. Né? O Sebastião, lá de Goiás, que nós sempre acompanhamos ele costuma dizer assim, se você quer tomar uma cachaçinha, tome um caldo de cana. E você, com a força do seu pensamento, transforma caldo de cana na cachaçinha. Ele assim, mas eu vou tomar cachaçinha tomando caldo de cana? Ele falou assim, pois é, mas você tomar a cachaçinha de verdade, ela tem uma célula lá dentro, uma consciência viciante, porque o jeito que fabrica para viciar os outros. E se você fizer a sua dentro de você, ela não é viciante. Você toma e fica tudo numa boa. É uma maneira de dizer assim, não beba álcool. Né? Então, essa coisa do espírito desencarnado levar ao vício, tem uma história do Fernando Vanucci que é muito interessante. O Vanucci contava que uma vez, que lá na casa espírita que ele dirigia, lá em Jacarepaguá, iam muitos artistas lá e eles fumavam. Então tinha um fumódromo do lado de fora. E um dia, na reunião mediúnica, apareceu um espírito lá, perturbado, um pouco com dificuldade. Disse assim, o que eu estou fazendo aqui? O que vocês querem de mim? Não, meu amigo, nós é que perguntamos a você, o que você quer, o que está acontecendo e tal. Ele disse assim, não, desculpe, eu sei que eu sou um espírito, mas o que aconteceu? Eu gosto muito de fumar, eu fumava muito.
Aí eu passei por aqui, vi aquela fumacinha, aí de repente eu estava aqui nessa reunião, eu só quero ir embora, deixa eu ir embora. Né? Então, fumar, né? Beber, ter vícios, atraem o pobre irmão, do qual temos que ter compaixão, viciado, que desencarnou viciado, e que vai voltar na encarnação próxima, se for o cigarro, com enfisema pulmonar. Né? Se for uma droga dessas que são estupefacientes, né, ele pode voltar com doenças graves do sistema nervoso. E Joana de Ângeles nos fala, por exemplo, que o uso de drogas pesadas, elas interferem na ligação do perispírito com o sistema nervoso central e liberam imagens do passado. E o indivíduo tem alucinações. E a gente diz assim, é obsessão. Não é obsessão. Coitado do obsessor, quer ver levar a culpa sem ter. São apenas aquele esquecimento do passado que é reavivado através do uso da droga. E isso vai perseguir a criatura por encarnações seguidas, em outras encarnações, e também na erraticidade. Então, as entidades perturbadas no plano espiritual, elas se sentem atraídas quando nós somos viciados, o nosso comportamento as atrai. Acaba havendo, assim, uma ligação tão profunda magnética que se torna difícil de nós abandonarmos o vício também por causa da presença dessas entidades? Com certeza que sim, porque aí é uma retroalimentação, é um feedback, né? A causa até de uma verdadeira simbiose, que o indivíduo não consegue viver sem a entidade espiritual perturbadora. Ele começa a se sentir fortalecido. Muitas das vezes, quando a entidade se afasta por algum motivo, por um trabalho espiritual, ou pela modificação da atitude do indivíduo encarnado, isso às vezes leva a um enfraquecimento. O indivíduo fica se sentindo mais frágil, adoece mesmo de uma doença física, porque as energias que se trocam, que são adoecedoras também, mas, de certa maneira, mantém uma certa energia na vida física. E essa situação só existe porque existe sintonia. Eu costumo dizer o seguinte, nenhum obsessor, nenhum espírito perturbado, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo obsessor, né? É o termo clássico, então eu gosto de dizer assim, o nosso irmão que está perturbado e que vem, ele nos procura, em geral, para ser ajudado. E isso é um pedido de ajuda. Não vem para nos causar dano, vem para ser ajudado. Nós precisamos, com a nossa consciência despertando a consciência, melhorar nosso comportamento, melhorar nossos pensamentos, e aí subirmos de faixa de sintonia. E se o espírito que perturba tem muito amor por essa criatura, o que ele vai fazer? Ele vai subir também. E aí ele sobe de novo e o outro sobe. Quando daqui a pouco ele não deixou de ser perturbador e passa a ser protetor. Muito bom. Existe uma terapia espírita para nos auxiliar nas nossas questões dos vícios? Existe. A prece é um pedido de socorro, que devemos fazer sempre, amar e pedir socorro. Amar e pedir socorro. O apoio daquelas consciências que já avançaram mais e, portanto, sabem mais. Nossos guias espirituais, entidades nobres, que estão sempre querendo nos ajudar. Não é? A Casa Espírita tem a possibilidade de oferecer o auxílio fraterno, de oferecer o acolhimento, a água fluídica, o passe magnético, que é importantíssimo. Né? A Casa Espírita, eu visitei uma Casa Espírita em Uberaba, que é especializada em dar passe, eles dão passe o dia inteiro. A pessoa vai trabalhar de manhã, entra na fila do passe, toma o passe, vai trabalhar. Passe aqui. Passe aqui. Volta de noite, toma passe, volta para casa. É um trabalho espírita, é um negócio fantástico. A população da cidade já sabe e se sente... Então, essas terapias espíritas, que são terapias com Cristo, são liberadoras, porque são salvadoras, estão dando a liberdade à criatura dos atavismos, dos vícios, dos comportamentos negativos, que são a tônica do nosso processo evolutivo ainda hoje. Doutor Jorge Pio, suas palavras finais. Obrigado, Yasmin. As minhas primeiras palavras sejam para agradecer a Deus,
a Jesus, a vocês que aqui encarnados, que são tarefeiros do Cristo, por essa oportunidade. E eu diria que temos que lembrar sempre do Cristo, que veio em missão sacrificial à Terra para implantar o reino de Deus no coração do homem. E nós somos o mármore, temos no nosso coração o mármore precioso que pode ser transformado pelo cinzel da boa vontade naquela estátua, naquela formosa condição de virtude, através do trabalho, através da nossa autoconsciência, através do esforço que fazemos por sermos cada dia melhores. E eu diria às criaturas que estão com problemas, que estão com dificuldades, que estão sofrendo, que pensem que a dor não é uma pedra para tropeçarmos, mas uma pedra que o Senhor coloca no nosso caminho para pisarmos mais firmemente e irmos adiante. E devemos agradecer. E como o apóstolo Paulo dizia, de tudo dai graças a Deus.